TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Pensou em tomar café? Café Goiás, saboroso, delicioso, 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone. Entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Olá para você, hoje o nosso AM Podcast é de uma maneira um pouco diferente. Deus tem me incomodado, me inquietado para que eu conte um pouco da minha história. E eu que relutei durante tanto tempo para não ter que ficar contando nada da minha história, contando as coisas que acontecem comigo. Mas Deus sabe de todas as coisas e com certeza alguém, pelo menos uma pessoa, vai ser edificada através da minha história, do meu testemunho. Eu que já contei um pouco desses testemunhos aí em alguns podcasts, talvez durante alguma ministração, a gente acaba dando algum spoiler, falando alguma coisa que tem a ver com o texto, com a mensagem, mas é isso aí, tá? Fique comigo aí e você vai ser abençoado, disso eu tenho toda certeza. Vou começar desde o início para você saber quem é o Adair Moreno. E aqui não é o pastor, aqui é apenas a pessoa. Hoje o nosso bate-papo é no CPF e não no PR, tá bom? Bora lá. O meu nome é Adair Gouveia de Sá. Nasci em 8 de fevereiro de 1977. 8 de fevereiro de 1977. Não nasci num lar cristão. Os meus pais aceitaram Jesus ou se converteram em 1980. Meus pais se converteram. E com a conversão dos meus pais, é claro que aquele monte de menino vem junto, né? A gente acaba ouvindo, aceitando a Jesus e começamos a trabalhar. E Deus, desde muito pequeno, Deus já dizia para meus pais que dentre os seus filhos, que a gente chegou a ser 12 meninos, eles são pai de 12 filhos, e claro que morreu alguns no parto, outros bem novos, mas diz que dentre os seus filhos, alguém, ou um deles, faria a diferença. Deus usaria, que aonde ele não fosse, o nome dele ou a voz dele iria. E óbvio que eu não seria a escolha normal e natural, porque eu era vergonhoso, tímido, eu tinha vergonha de conversar, eu tinha vergonha de tudo, mas eu fui sempre muito inteligente e sorridente. Claro, né? Quem sabe um dia eu posto algumas fotos minhas aqui de quando eu era menino, quando eu era pequeno. Bom, gente, os meus pais se converteram e, por incrível que pareça, a gente acha que não, mas eu tenho gravado na minha memória o dia da convenção dos meus pais. A gente estava indo numa bicicleta, olha, eu tinha o quê? 3 anos de idade. Ficou gravado, a gente estava numa bicicleta, eu e meu irmão mais velho, que é 2 anos mais velho do que eu, que é o Alair, e a gente estava na garupa da bicicleta, tinha uma linha de transmissão, de alta tensão e uma árvore bem grande, e de repente caiu um raio, caiu um raio nessa árvore lá longe que partiu a árvore ao meio, ficou gravado aqui na minha memória. E dentre outras coisas que aconteceram, o tempo foi passando, eu fui para minha adolescência, na minha adolescência nós tínhamos que fazer evangelismo, e nesse evangelismo eu ganhei
um rapaz que se tornaria meu irmão, não de sangue, mas o meu maninho, que era o cantor que hoje, em memória, faleceu em 1º de janeiro de 2010, né? E era o Queimadinho de Jesus, que era o Pedro Tenório. E a gente começou a compor músicas, eu tenho hinos até hoje que a gente compunha. Eu não tinha a mínima ideia do que era compor, do que era escrever, mas a gente escrevia algumas músicas. Essa que é a verdade, a gente gravava na mente e a gente cantava tudo certinho, tudo bonitinho, e eu não cantava na igreja. Isso é interessante, eu tinha vergonha de cantar na igreja. Eu era muito tímido, aliás, eu sou uma pessoa tímida. As pessoas acham que não, porque eu trabalho com comunicação, mas eu sou tímido. Só que, segundo o meu terapeuta, eu sou um tímido extrovertido, que é aquele que chega e domina o ambiente. Isso é timidez também, né? Segundo eles, e se ele falou, eu acredito. Bom, e eu tinha vergonha de cantar na igreja. E nesse meio tempo a gente começou, além de compor as músicas, eu comecei a escrever peças teatrais pro jogral da igreja, pro teatro da igreja. Claro que tudo bem artesanal, mas muito profissional. Então eu criava peça pro Dia das Mães, pro Natal, e a gente, principalmente pro Dia das Mães, eu tenho fita. Né, eu tenho fita cassete guardada do meu filho Júnior, que hoje está com 27 anos. Bebezinho, a gente fazia. Nós fizemos O Sábio Rei Salomão, A Desobediência Só Traz Sofrimento. Tem tantas pessoas que estão vendo esse testemunho hoje que pode deixar o comentário aqui, como a família Tenório, né? Quem mais? Os meus irmãos sabem muito bem disso. Deixa eu ver também. Tem outra pessoa, né, que sabe, que participou com a gente, né, o pastor José Maria e toda a sua família. Ele era o nosso pastor na época, ele pode atestar, o Francisco, meu irmão. Então tem várias pessoas que participaram com a gente dessas peças teatrais e que inovaram, e Deus me deu um talento que hoje eu entendo, né? Hoje a facilidade que eu tenho de criar texto, escrever livro, escrever sermão, de criar coisas, de produzir, isso veio lá de trás da promessa de Deus para minha vida. E eu escrevi a peça com todos os personagens, com fala de personagem, dirigi a peça. Eu não tinha a mínima ideia o que era isso. Eu tô falando, gente, de 1995, 1994, 95, 96. Vocês estão entendendo? Né? 30 anos atrás. Então, não tinha televisão, até porque, deixa eu contar um segredinho pra você, era proibido crente assistir televisão. Crente não podia assistir televisão, as mulheres não podiam andar de bicicleta. É toda uma... Quem é daquela época sabe do que eu tô falando, viu? Pois bem, e eu não tinha, e Deus sempre me deu esse talento. E quando eu fiz 15 anos de idade, 14 para 15 anos, os meus pais se mudavam sempre para a roça, meus pais sempre mudavam para a fazenda, desculpa, para nos dar o alimento, né? Para poder a gente sobreviver, que a gente era muito pobre, a gente vivia abaixo da linha da pobreza. Eu fui ter meu primeiro sapato novo. Eu tinha meus 7 para 8 anos, talvez saiu mais um pouquinho. Eu tinha um tênis, um Conga chamado Carreira. Só quem é da minha época sabe o que era um Conga. Você não tá entendendo o que era um Conga, né? Era a marca dele, Conga, chamado Carreira. Eu tive esse Conga. Então a gente sempre sobrevivia, ou a gente vivia, ou a gente sempre ganhava coisas que, na verdade, as pessoas davam para os meus pais. Eu lembro que minha mãe trabalhava na casa de pessoas que tinham recursos, que tinham dinheiro. E o que acontecia? A minha mãe ganhava cadernos de matéria, que era só rico que tinha. E a minha mãe ganhava caderno de matéria, e a gente escrevia, a gente apagava, comprava umas borrachas grandes, tinha umas borrachonas grandes, branca, grandona, e a gente escrevia, apagava para poder reutilizar esse caderno no ano que vem. Né? Não tinha mochila, a gente carregava o nosso material em saco de açúcar. Tinha um saco de açúcar de 5 quilos, bem forte, bem grosso, não lembro. Acho que é Cristal Suco, um negócio assim, não me lembro mais. E a gente carregava, a gente ia para a escola de pé na roça. Então, assim, a gente sempre foi pobre. Financeiramente falando, a gente foi pobre. Né? Mas a gente tinha algo que está faltando hoje nas famílias. A gente tinha algo que está faltando hoje nessa geração, que é a família, que é a comunhão,
que é estar junto, dividindo, compartilhando. A gente não cansava, não se deprimia, não tinha dinheiro, não tinha bullying. Era chique na nossa época ter apelido. Tem pessoas que me conhecem há 40 há 40 anos, há 40 anos a idade que eu tenho, e não sabe o meu nome, cara. Porque era a época do apelido, não tinha bullying. Ninguém deprimia, ninguém se matava, ninguém matava ninguém por causa disso. Fazia parte. Então eu posso numerar aqui 10 apelidos que eu tinha, que as pessoas colocavam pra mim, que as pessoas me chamavam de apelidos. Então, a gente foi criado muito na roça e meu pai sempre mudava pra roça e me levava junto. E meus irmãos ficavam na rua estudando. É tanto que eu vim terminar meu estudo depois de casado já. E eu fui tendo uma raiva muito grande. Eu fui tendo uma revolta adolescente, querendo roupa, querendo sapato. Na época usava-se o mocassim, o ferracim, o pé de ferro, né? Que era sapato chique. Tinha uma marca de camiseta que todo mundo usava na cidade lá, chamado Zanza. Que era um luxo quem podia ter. A gente comprava parcelado em tantas vezes da irmã, da sacoleira lá. E eu fui revoltando com meu pai. Eu lembro que a gente mudou pra roça em 1991. E ele me levou pra roça e eu estava muito, muito revoltado. 92 por aí, eu estava revoltado e a gente brigou na roça. E nessa briga foi tão feia que eu quase atentei contra a vida do meu pai. Meu pai morreu, nunca disse isso pra ninguém. A gente conversou muito no seu leito de morte, antes dele falecer. Eu fiquei com ele 6 meses. Eu vou chegar lá pra você entender. E eu lembro que o meu pai guardou isso no seu coração. A gente saiu na foice na roça. A gente nunca deu certo de viver junto. Não que o meu pai fosse ruim, não que o meu pai fosse uma pessoa má, mas é porque a gente era igual fisicamente e o temperamento era igual. A nossa personalidade era igual, então não dava certo. E meu pai me botou pra fora de casa, mandou embora de casa. E eu saí de casa, passei um tempo na cidade de Uruaçu, na casa da minha irmã, que hoje faleceu também, que é a Zica, né? Nossa baixinha faleceu em 2009, dia 2 de dezembro de 2009. Eu sou muito bom de data, principalmente essas datas, né? E fui pra casa dela e de lá eu fui pra casa, vim pra Goianápolis, porque esse irmão meu, Pedro, de criação, com a família, estava trabalhando e morando aqui em Goianápolis, lá em Goianápolis, né? Não é aqui. E eu fui pra Goianápolis. E quando eu chego em Goianápolis, eu fui trabalhar e comecei a trabalhar, trabalhei alguns anos, não fiz as pazes com meu pai, não queria conversa com meu pai, não queria papo com meu pai, eu tava chateado com ele, eu tava grilado com ele, eu tava revoltado com meu pai. E eu lembro que um dia eu estava num congresso, tava bem, morando bem, não pagava, né, morava lá onde eu trabalhava, e eu lembro que eu tava num congresso e de repente uma irmã chegou, nunca vou esquecer, uma irmã chegou pra mim e disse assim, chegou pra mim e disse assim, moço, você é baterista, você canta? Falei, não. Você toca? Você prega, melhor dizendo? Eu disse, não. O que você faz? Eu tava aprendendo bateria. E eu tava tocando bateria no congresso. E na época o congresso ia na cidade de Goianápolis, veio caravana de Minas, de Goiás, de Brasília, então no Ministério de Madureira lá tava lotado. E ela disse assim pra mim, olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Deus te escolheu no ventre da tua mãe pra fazer algo que seus irmãos não vão fazer. A sua vida não vai ser fácil. A sua vida vai ser, aos olhos dos outros, você vai ser conhecido como louco, desequilibrado. Eu tô contando pela primeira vez aqui pra vocês. A minha família não sabe, né? E eu nunca contei, tem coisa que é só entre nós e Deus. Ele diz, olha, as pessoas vão lá pra você e falar, esse cara é maluco, você vai sofrer perdas, abandono, você vai sangrar. Porém, Deus vai fazer através da sua vida, você não tem ideia das pessoas que vão ser alcançadas através da sua vida. E dentro de pouco tempo você vai voltar pra tua terra. Eu olhei pra cara dela e sorri. Eu sorri porque eu falei, cara, essa mulher deve estar doida, velho. Eu voltar? Mas é nunca que eu vou voltar. Eu pensei comigo, mas não vou voltar. Essa mulher, ela não tá bem da cabeça. Eu vou voltar a fazer o que lá? Eu vou fazer o que, né, na minha cidade? Eu tô bem aqui. Não sabendo eu
que Deus já estava escrevendo a minha história. Ela diz assim, você vai voltar para sua terra. E quando você voltar, Deus já preparou alguém que você vai casar. Alguém que Deus vai te dar uma família do jeito que você sonhou. E eu sonhava em ter filhos e fisicamente os meus filhos, eu já sonhava antes, eu já projetava antes. Deus me deu do mesmo jeito. Cheguei lá, passou-se um tempo, conheci, né, a minha esposa na época e a gente se casou. Ela era muito nova, ela tinha 16 para 17, eu tinha 18. E a gente se casou, porque na época se casava novo. Crente na igreja não ficava pra titi, muito raro, com salva exceção. E a gente começou a trabalhar, a gente casou e fomos trabalhar. E a gente começou aí a gente começou a sofrer. Eu já comecei a pender, eu já comecei a pagar, eu já comecei a sofrer as consequências antes de casar. Então, assim, com a família da minha esposa na época, né, da mãe dos meus filhos, com a família dela, não queria que eu casasse, não gostava de mim. Não sei se porque eu era preto, pobre, né, eu era preto ou é porque eu era pobre e feio. Eu acho que era por causa dos três, né, eu era preto, pobre e feio. Mas eu sempre tive Jesus, sempre fui feliz. E a gente se casou, começamos numa dificuldade muito grande. Casamos em 1996. 97 nasce o meu filho primogênito, que é o Júnior. Né? Um ano e alguma coisa depois. Um ano depois, na verdade, com 3 meses de casada, ela engravidou. E a gente casou em dezembro, dia 16 de dezembro de 1996. E meu filho nasceu em 8 de dezembro de 1997. Exatamente um ano e pouco depois. E as pessoas comentavam, casou grávida, não casou. Eu falei, velho, faz as contas, rapaz. Faz as contas. Até porque na minha época, o mais criminoso que um casal de namorado fazia era pegar na mão e dar um selinho. Se você desse um selinho, você se achava o B da vassoura. Não tinha essa libertinagem de hoje, né? E a gente casou e passou-se um tempo, começou a nascer no meu coração um descontentamento de ficar lá. E eu queria, meu sonho sempre foi ser igual a minha família, cara. Não tem nada de anormal na minha família. Minha família estão todos têm sua casa, seu carro, tem sua vida, tá tranquilo, todos vivem. E eu nunca consegui, eu já tentei, mas eu nunca consegui ser igual em nada. Em nada, nada. Meu sonho era ser comum e normal. Nunca consegui. Nunca. E a gente mudou para Goiânia em 1999. Meu filho estava pequeno, 2 anos, e a mãe dele estava grávida da minha filha, de 7 meses, e a gente mudou para cá. E a gente começou, e quando mudamos, que as coisas complicaram. Porque aí juntou o desafio. Eu queria gravar um CD com meu irmão, eu cantava com o Chiquinho, a Francisca daí. A gente queria gravar um disco, na época era fita, cassete, disco. E a gente não conseguia, a gente começou a trabalhar e Deus fechou as portas pra mim. Pro Francisco as coisas funcionavam. Um abraço pra você, viu, Chiquinho? Tá no Mato Grosso. Beijo pra você aí, mano. Saudade de você, rapaz. Ele vai ver esse testemunho aqui, essa gravação, e ele vai saber do que eu tô falando. Ele trabalhava e ele é pedreiro e ele começava a trabalhar e ele ficava com dó. Cara, vou te levar pra ser servente. Eu trabalhava um dia, no outro dia o patrão mandava nos dois embora. Era Deus trabalhando o processo na minha vida. E aí você vê a falta de dinheiro, casado de novo, filho pequeno, esposa grávida. Imagina a minha situação. E os meus parentes, a minha família, que é normal, desci o pau, velho. Desci o pau. Não que eles eram pessoas maldosas, não. É porque aos olhos deles eu tinha feito uma loucura e aos meus olhos eu tinha feito também, mas era mais forte do que eu. E aí eu comecei a sofrer. Foi tanta humilhação. A gente passou uma época da nossa vida que em 8 meses nós mudamos 8 vezes. Você sabe o que é isso para um pai de família, para alguém que tem filho pequeno, uma esposa grávida? Eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui muito cara, muito cabeça. Eu sempre sou o cara que sempre corre atrás, eu sou o cara que tô sempre correndo atrás para ver se as coisas acontecem, tô sempre em linha de frente, criatividade, nunca parei. Quem me conhece sabe que eu não tenho preguiça, nunca tive, e em nome de Jesus nunca vou ter. Mas quanto mais eu esforçava, pior ficava.
E de um lado, a esposa para ganhar neném, menino pequeno. E a gente acabou indo morar na casa de um pastor. Ele acolheu nossas coisas porque a gente não tinha mais como pagar aluguel. E sabe quanto que era aluguel na época, gente? Eu lembro como se fosse hoje. R$ 50. 1999, um barracão, né? De 2 quartos, sala, cozinha. Ou de um quarto, sala, cozinha lá. Custava R$ 50. A gente não podia pagar. E aí eu fui capinar lote. Não recebia. Eu fui furar fossa, acabei com a minha mão. Não recebia. Eu saía pela manhã. Pedia um City Pass. Quem é das antigas, que hoje não tem mais, hoje é cartão de embarque, né? Só que quem é de Goiânia das antigas, nos anos 90, 2000, sabe o que é o danado do City Pass, que era um cartãozinho de papel que você colocava e autenticava. Você comprava de 1 viagem, de 2 viagens, de 10 viagens, enfim. Eu lembro que eu pedia esse City Pass e um dia eu saí do Jardim Alto Paraíso, em Aparecida, e fui lá pro setor... Ah, Jesus, como é que é o nome lá? No Cine, lá no setor, agora eu lembro o nome, universitário. Setor universitário. Saí do Jardim Alto Paraíso, fui pro setor universitário. Cheguei lá, ganhei uma vaga de emprego. Falou, vai lá, faça a entrevista. Como eu só tinha um City Pass pra voltar pra casa, o que eu fiz? Eu peguei e fui de pé quem conhece Goiânia sabe o que eu tô falando. Do universitário até Campinas, perto da rodoviária de Campinas. Que eu creio que deve dar aí uns 15 km, por aí. Eu creio que dá, não sei. E cheguei já tarde, fiz a entrevista. Volta depois. Eu voltei de pé pro Praça A, que deve dar mais uns 3 ou 4 ou 5 km. Porque lá que meu ônibus passava. E eu lembro que quando eu fui entrar no ônibus, o City Pass não funcionou. E eu tentei de novo, não deu. Tive que descer, fiquei em pé, já eram as 3 da tarde, eu numa fome, sem comer nada, não tinha nem tomado café. Eu lembro que tinha um senhor vendendo, que vendia aquelas banquinhas, é o pessoal que vendia os cafés, que vendia o City Pass. Eu falei, cara, né? Cheguei até ele e pedi pra ele, falei, tem como o senhor me dar um City Pass? Ele olhou em mim de cima e embaixo, me deu uma escaneada e perguntou, não é pra comprar droga não, né? Falei, moço, mostrei a carteira de trabalho, falei, moço, eu vim aqui porque eu vim procurar emprego. Eu sou pai de família, eu sou trabalhador. Ele olhou na minha cara e disse assim, todo mundo diz que é. Falei, pelo amor de Deus, me dá uma passagem pra ir embora. Só uma. Eu pago o senhor quando puder. Eu tenho filho pequeno. E aí eu me humilhei o máximo que eu pude. Ele olhou em mim de cima e embaixo e disse assim, tudo bem, fica aí. Quando o ônibus chegar eu te coloco dentro. Beleza. Fiquei esperando, o próximo ônibus veio. Ele me colocou dentro do ônibus, eu agradeci, ele não deu nem moral. E eu fui embora. Eu lembro que eu chorava tanto dentro desse ônibus que eu falava, Deus, como é que pode? Por que eu tô passando isso? Não há necessidade, eu vou voltar pra minha terra. Eu vou voltar pra minha casa, porque assim, eu vou voltar pro meio dos meus parentes, pelo menos. Só que Deus não deixava. E eu era músico na igreja, eu fazia o louvor da igreja. Eu lembro que tinha uma guitarra, na época não tinha violão, tinha guitarra Jennifer. Os músicos das antigas sabem do que eu tô falando. Eu pegava essa guitarra e começava a cantar. E a música que eu tava chorando, com ódio, com vontade de matar o compositor. Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares. Como é que é? Desertos e mares que atravesso, me leva para perto de ti. Minhas provações não são maior do que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Eu falava, não dou conta. E eu chorava, cara, eu chorava. E as pessoas olhavam e falavam, rapaz, esse negão tá igual pastel de rodoviária, pouca carne e muito óleo. E eu chorava porque eu tava pensando, sabe o que eu tava pensando? Após o culto eu vou ter que me mudar de novo, cara. Meu Deus. Aí eu olhava lá, via minha esposa, nova, bonita, linda, que podia ter qualquer um que quisesse, mas estava lá comigo. Vi o meu filho correndo na igreja com a roupa só, eu tinha todas as fotos que você pegar da época, você vai ver que eu tô com a mesma calça, a mesma camisa. Isso é muito... Gente, eu só tinha uma calça azul, uma camisa xadrez, eu até postei uma foto esses dias, uma calça branca e uma camisa xadrez, quadriculada, eu até postei uma foto esses dias. Né, no meu estado, vou postar de novo pra você ver, você que me acompanha aí, bem magrinho. E eu cantava, cara, eu era baterista e tocava violão, e eu cantava rompendo em fé, e eu ia embora pra casa e a gente mudar. E eu lembro que a gente não tinha geladeira, até então não tínhamos geladeira. Já ia fazer 4 anos de casado, a gente não tinha, e eu comecei a orar a Deus pedindo a Deus uma geladeira. Falei, Deus, eu quero uma geladeira. Sabe o que Deus fez? Deus foi lá
e me deu. Um irmão comprou uma geladeira e ele tinha uma geladeira da marca Frigidaire. Depois você dá um Google aí e pesquisa. 1948, revestida de chumbo, que era a geladeira que foi fabricada na época da Segunda Guerra Mundial. E o chumbo era para não deixar a radiação tocar nos alimentos. Então ela saía revestida de chumbo. Mão pesada, que era guindar, era 4 homens para carregar. E aí imagina eu mudando de mês em mês, tendo que carregar essa geladeira. O Chiquinho, meu irmão, ele que... Tadinho. Eu acho que ele tem problema na coluna até hoje de me ajudar a mudar. Era um brother. O Chiquinho era um parceiro, né? Logo a mulher dele também abandonou ele e foi embora. Acho que em 2000. Foi embora. Não quis mais ele, né? Não aguentou o arroxo. E eu ficava esperando a minha esposa ir embora a qualquer momento. E o tempo passou. E em 2001 eu mudo mais pro centro, arrumei um trabalho. Eu mudo pra região de Jardim Vila Boa. Me mudei pra cá, onde eu moro hoje. Eu mudei pro Jardim Vila Boa e comecei a trabalhar numa farmácia. Passou um tempo, ele vende a farmácia e eu começo a trabalhar, vou pra Campinas trabalhar e começo a trabalhar. E eu sempre envolvido na obra. Então eu era diácono e logo o meu pastor queria me ungir a presbítero e eu não queria. Aliás, eu era cooperador, que a gente chama de auxiliar, e eu não queria ser ungido a diácono. Porque pra mim, eu não gostava de terno e eu sabia da responsabilidade porque eu conhecia o ministério do meu pai. Eu falei, cara, esse negócio de ser obreiro, você começa como cooperador, como diácono, quando você vê não, você já é pastor e aí não tem marcha ré não, foguete não tem ré. E meu pai sofre, eu tô fora desse negócio. E meu pastor sempre falava pra mim, Adair, você tem chamado, vem, e eu não quero. Eu lembro que um dia ele disse assim pra mim, cara, vai chegar uma hora que você vai pedir pra ser. E eu olhei na cara dele, não falei nada, mas ri, falei, às vezes. Chegou um dia que eu pedi pra ser. E aí fui ao diaconato, ao presbitério, me mudei pra Vila Boa. Passou alguns pastores, dentre eles veio o pastor Hudson Miranda. E o pastor Hudson foi um pai para mim. Ele pagou a minha viagem, o meu curso, que foi feito em Palmeiras de Goiás para o presbitério no campo de Vila Nova. Porque eu não tinha condições, eu morava no fundo da igreja. A gente morava no fundo da igreja, tomava conta da igreja, limpava a igreja, zelava. Eu era na época, diácono, sonoplasta, líder de louvor. A melhor equipe de louvor que eu já tive foi nessa igreja. E a gente ficou durante anos. O pastor saiu. E quando foi um dia... eu comecei a ficar insatisfeito com a igreja. Porque na minha vida, Deus sempre começa a colocar insatisfação antes de uma grande mudança. E eu comecei a ficar preocupado porque eu sabia. E aí comecei a ter problemas. Comecei a ficar triste. Os pastores que vinham eram homens de Deus, porém alguma coisa magoava, entristecia, eu morava de favor. Às vezes era humilhado, às vezes eles não me humilhavam, mas eu me sentia humilhado. Quando foi um dia, eu falei que não ia mais na igreja. Eu lembro que eu fui para casa chateado com o pastor. E falei, eu não vou mais na igreja. E de repente, o meu irmão me chama para ir na igreja dele. Diz, rapaz, vamos na minha igreja na quarta-feira. Meu culto era na quinta, vamos na quarta. Para você assistir um culto, lá é bom demais. Eu falei, não, cara, não vou não. Porque eu tô saturado de igreja, eu não aguento mais, minha vida inteira dentro de igreja, não aguento mais o sistema, não dá, eu não faço parte, eu não me sentia dentro, eu não me sentia parte. Eu sou assembleano de berço de Madureira, eu nunca me senti parte da Assembleia de Deus. E eu não entendia por quê, fazia tudo certinho. E eu fui na igreja, eu lembro que cheguei na igreja, parece que esse culto foi reservado pra mim, o hino foi pra mim, a palavra foi pra mim, a oração foi pra mim. Eu chorei tanto e fui embora leve. E aí, a minha esposa na época falou, sabe como ela era? Cara, esse cara, se a gente não for pra algum lugar, ele vai acabar se esfriando e não vai querer ir mais na igreja. E ela nos chamou pra congregar lá, e a gente foi. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Dentro de 3 meses eu comecei a trabalhar, eu que não pregava, tive que começar a pregar, porque eu virei supervisor de campo, era um campo pequeno. E aí eu não queria, né, já era evangelista, e eu trabalhando... E eu comecei a trabalhar, e eu comecei a supervisionar o campo, e comecei a ajudar, e comecei a pregar, a cuidar de gente, a cuidar. Eu que não queria pastorear a igreja, comecei a pastorear pastores. Logo veio a consagração, a ordenação pastoral, né? E a gente começou a trabalhar, e começamos a trabalhar, e eu fui pro Ponta Caiana. Um belo dia, meu pastor diz assim, vamos dirigir um culto num lugar chamado Ponta Caiana. E eu conhecia porque eu fazia entrega lá, eu odiava aquele lugar.
Lá era feio, não tinha asfalto, não tinha nada. Lá tinha uma avenida com uma árvore, um cheio de pé de manga no meio da avenida. Falei, rapaz, que trem horroroso isso aqui. Eu lembro que quando eu cheguei na casa do irmão pra assistir o culto, eu ia pregar esse dia. Fomos uma caravana, tava lotado de pessoas. Quando eu cheguei, que eu entrei, eu passei pelo portão, Deus disse bem forte no meu coração, é aqui que você fica. E eu dizia, mas é ruim de eu ficar. E eu fiquei inconsolado. Falei, eu não quero ficar aqui, velho. Não quero ficar. E preguei, e eu via as crianças no quintal, fazendo coreografia, dançando pra Jesus. E eu fui encantando com aquele negócio, o coração aqueceu. Quando eu virei pra minha mulher e disse assim, na época eu disse pra ela, olha, isso já era 2007, não me lembro, 6, 7. Eu via pra ela e falei assim, quer saber do negócio? Acredita que quando eu cheguei lá, eu senti no meu coração que a gente ia ficar lá. Ela disse, sabia que eu sentia a mesma coisa? E começamos a pastorear Ponta Caiana. E foi uma experiência tão nobre, tão diferente. Você começar a cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E Deus começou a mudar a história de pessoas. E Deus começou a mudar a história de vidas, de família. E a gente foi mudando a nossa história também. E eu não sabendo que Deus estava trabalhando para que eu amadurecesse. Para que eu chegasse aonde ele queria que eu chegasse, que eu ainda tô no processo até hoje. E eu lembro que chegou um ponto que nós tivemos que sair de lá em 2010, 11. Ficamos um ano aqui em Goiânia. E não tinha igreja pra gente. Eu lembro que eu tava um dia numa igreja, peguei a minha família, coloquei no carro e a gente saiu. Passamos numa igreja na região do Jardim América, vi uma igreja e entramos. Quando eu tô sentado lá, eu lembro que o pastor tava pregando e eu falando com Deus, lá no fundinho, a igreja grande, eu falar com Deus assim, Deus, como é que vai ser? O que vai ser da minha vida? Olha a minha família, não dá, sabe? Meus filhos estão crescendo, eu quero eles envolvidos na obra. Mas, Senhor, eu não quero, eu tô ferido, minha esposa tá ferida. Eu lembro que na época o pastor me chamou lá na frente e disse, você de azul, vem aqui. Chamou minha esposa e disse assim, olha, é o seguinte, Deus está restaurando o seu cajado. É para você voltar e terminar o que você começou. Porque senão você não consegue ir à frente. Tem que encerrar o ciclo. Você saiu antes da hora. E eu falei no meu coração. Falei, bom, se o senhor tá falando, amém. Mas eu não queria. Vou ser honesto com você, eu não queria. A minha esposa chorava quando falava em Ponta Caiana. Eu lembro que resolvemos. E eu voltei pro banco e fiz uma oração para Deus no meu coração. Diz, Deus, eu aceito o desafio. Se o senhor mudar o coração da mulher. Porém, eu quero ser um pastor que não parece pastor, de uma igreja que não parece igreja, para quem está ferido e não gosta de igreja. Porque para mim fazer um clubinho de amigo, pra gente juntar um monte de coleguinha para ficar se alegrando, isso aí eu já tenho aqui. Quando eu falei no meu coração, o pastor parou a mensagem, apontou para mim e diz assim, você aí. E eu olhei, ele diz, você moreno, é isso mesmo que Deus quer de você. Fechado, vai. Eu não acreditei. Falei, não é possível que Deus escutou esse negócio. E a gente começou a trabalhar. E foram os melhores anos da minha vida. As coisas estavam funcionando. Deus começou a me honrar. E aí já comecei a participar de televisão, a trabalhar em televisão, a rádio. E eu comecei a ter nome, comecei a ficar importante. Todo mundo queria andar com a Adair Moreno. Todo mundo queria ser amigo do Adair Moreno. Pastor Adair Moreno, você mora aqui, ó. Porque meu nome acabou se tornando uma marca. Mas eu não sabia que era apenas um processo. Era um tempo. Passou-se um tempo. Foi 2009. A minha irmã morreu. Eu contei pra você lá atrás que a gente perdeu. Não tinha morrido ninguém na minha casa. Com a morte da minha irmã, morreu aos 42 anos, se eu não me engano. 42. E deu um aneurisma. E pra mim foi um baque. Pra nós foi um baque. Só que eu tava tão ocupado que eu não quis parar pra ter luto. Eu não quis ter luto. Porque eu falei, cara, se eu for ter luto, eu vou sofrer. E eu não quero sofrer. Eu quero continuar. E a gente continuou. 28 dias depois, esse irmão que eu falei pra você que ganhei pra Cristo, que pra mim não é de sangue, mas é como se fosse um irmão de verdade, que a gente compunha junto. Chegando lá, 28 dias depois, chegando na cidade de Uruaçu, ele morava aqui em Nerópolis. Ele bateu o carro, morreu ele, a mulher e os 2 filhos.
Ele 37. A mulher 34. A menina tinha 14 e o menino tinha 16. Não, a menina tinha 16 e o menino tinha 14. E ele lá vai, eu 28 dias depois, velar mais 4. Não quis ter luto. E vim. E a minha oração para Deus era: Deus, eu queria tanto conhecer meu pai, porque eu não conheço meu pai. Eu saí de casa cedo, não sei nada sobre meu pai, não conheço, não tenho a mínima ideia. Eu lembro que nesse meio tempo, um ano e meio depois, meu pai foi diagnosticado com câncer. Com câncer de esôfago. E ele fez alguns exames, mandaram para Goiânia. E aí comecei o processo de conhecer o meu pai. Eu lembro que eu nunca vi meu pai chorar, nunca vi meu pai se abater. Meu pai era viril, macho, era bruto, rústico. Não no sentido pejorativo, sabe? Sistemático, nervoso às vezes, estressado. Mas meu pai tinha um amor, ele tinha um jeito de demonstrar amor que só ele sabia fazer. E eu lembro que quando meu pai desceu da ambulância, eu já estava lá no Hospital do Câncer, aguardando ele. Quando ele chegou, eu olhei para ele. Eu disse... Olhei no olho dele, eu vi dor. Eu vi medo. Eu vi sofrimento. E quando eu olhei pro meu pai, eu disse assim para ele: pai, como é que você me passa um susto desse? E meu pai olhou para mim e começou a chorar. Naquele momento eu vi que o negócio era sério. E eu disse: não precisa chorar. Deus sempre cuidou de você. Deus sempre cuidou do senhor. Não podia falar você. Deus sempre cuidou do senhor e vai cuidar. Ele disse: eu sei, porque Deus é fiel. E nós começamos uma batalha, do tratamento do meu pai. Eu abri mão de tudo. Das agendas, da igreja. Eu deixei a igreja com a esposa, com os obreiros. E eu comecei a acompanhar meu pai no Araújo Jorge. E eu pude ver um homem de 1,95 m. Acho que ele tinha isso aí. Homem alto. Negro bonito. Mais de 100 quilos. Eu pude ver meu pai definhar. Meu pai ser comido vivo pelo câncer. Mas sempre com uma alegria, sempre com um sorriso no rosto, sempre adorando, agradecendo a Deus. Tinha momentos lá no Araújo Jorge que meu pai dava aquela crise de dor, e ele gemia, ele se contorcia, e eu ficava desesperado, sem saber o que fazer. E ele deitado na maca, e eu agarrava na mão dele, ele apertava, ele suava, e ele começava a falar em línguas, começava a adorar, e eu falava: pai, o que esse homem tem, cara? Quando foi um dia, eu caí na besteira de brigar com ele, de dar uma bronca nele. Falei: pai, não fica falando em línguas não, o pessoal não entende. Eles vão criticar, eles vão zombar. Ele estava bem fraquinho, ele pediu para me sentar na maca. Quem conhece meu pai sabe o jeito que ele era. Me senta aqui. E eu pensei: fiz besteira. Eu agora, eu já tinha 35 anos de idade, pai de 3 filhos. E de repente, ele olhou para mim, apontou o dedo bem no meio da minha cara, no meio de todo mundo. Uma autoridade que só Deus dava para ele. E diz assim para mim: quem é você para se meter entre eu e Deus? Cria vergonha na tua cara. Falando para mim. Cria vergonha, rapaz. Você é um pastor. Gritando, e todo mundo ficou sabendo que eu era pastor. Todo mundo ficou sabendo que a gente era crente. Eu, meu Deus, que vergonha. Eu caladinho, porque meu pai era assim, tinha que ficar calado. E ele diz assim: olha, a gente transborda daquilo que a gente tá cheio. Você não vê todo mundo xingando aí porque tá cheio dele? Eu não. Ele dizia assim: quando eu tava aqui
falando em línguas. Jesus veio, colocou a mão na minha barriga e parou. Jesus está aí do teu lado. Ele falava para mim assim, ó, Jesus está aí do teu lado, tá com a mão no teu ombro. Eu olhava e falava, pai, não tem ninguém aqui não. Ele falava, tá aí do teu ombro. Eu pensava, deve ser a morfina. E ele tá falando para mim assim, para mim não falar. E o tempo foi passando. 6 meses se passaram. E, infelizmente, meu pai faleceu. E uma das últimas coisas que ele me disse, saindo da minha casa, ele saiu no sábado e faleceu na segunda, se não me engano, foi na terça. Eu lembro que ele olhou pra mim, eu nunca vou esquecer, e disse, meu filho, que orgulho que eu tenho de você. Eu fico emocionado porque quem conhece meu pai sabe que meu pai nunca foi de elogiar, nunca foi de falar essas coisas. Que orgulho que eu tenho de você, pelo pai que você se tornou, pelo pastor que você é, o tanto que a sua igreja te ama, pelo esposo que você é, pelo filho que você é. Cara, você largou tudo pra cuidar de mim. Obrigado. Deus vai te honrar muito ainda. Deus tem muito o que fazer na tua vida. E pela primeira vez e última, meu pai disse, eu te amo. Ele pegou a ambulância e levou. Na terça-feira à tarde, eu tava velando meu pai. E pra mim foi uma dor. Só que pra mim doeu menos. Não que eu seja insensível, mas porque eu vi o meu pai se definhando. Para meus irmãos doeram mais. Meu pai era o esteio da casa, meu pai pros netos, bisnetos. Eu tinha alguns bisnetos. Meu pai era alguém que, quando ele falava, tá falado. Era alguém que você pedia um conselho e ele dava um conselho e é isso mesmo. E eu vim embora. Já não tive luto da minha irmã. Não tive luto do meu irmão com a família. E aí meu pai falece, eu não quis ter luto também. E eu continuei viajando. Então eu era pastor de igreja, né? Eu era pastor de igreja, era pai, marido, cantor, pregador, apresentador de eventos, fazia eventos com banda. Então eu tava sempre no 12, sempre andando, porque na minha cabeça me ocupar tiraria de mim essa fase de passar pela dor. E eu só fui adoecendo, na verdade. 2017 eu já estava mal, já tinha parado com tudo, estava só na igreja. Eu estava em depressão e não sabia. Eu dava pânico no meio da rua, dava ansiedade, eu tinha que parar o carro. Parar o carro e para respirar quando conseguia respirar. Eu lembro que quando foi 2018, março de 2018, a minha mãe faleceu. A gente estava numa ligação e ela disse que estava com dor no estômago e que ia medir a pressão. Passou uns 40 minutos, me ligaram e falaram que a minha mãe tinha morrido. E quem perdeu a mãe sabe que a vida se divide entre antes e depois da morte da mãe. Minha mãe era nosso esteio, era como se fosse uma sombrinha, um telhado que nos protegia de tudo, como se fosse paredes que nos protegiam de tudo. A vida de todo mundo estava indo muito bem, obrigado. A minha mãe, se você ligasse para ela às 2 ou às 3 da manhã, ela estava lá de joelho dobrado orando. Quem conheceu a irmã Hilda lá de Uruaçu sabe do que eu estou falando. Uma baixinha arretada. E toda vez que ela me ligava, que saudade que eu tenho. Eu até fiz um vídeo 1 ano atrás sobre isso. Ela ligava e quando terminava, ela com aquela voz tão amorosa dizia: nego, mamãe te ama. E a minha vida, e aí eu tô falando de mim, claro que cada um teve, né? Cada um teve aconteceu algo na vida de todo mundo. Eu lembro que a minha vida virou de perna pro ar. Eu perco a minha mãe e eu perco 50% da minha vida. Mas eu tinha família, eu tinha igreja. 3 meses depois, março, abril, maio, junho, mês de junho, eu tive que me afastar. Porque eu estava doente. Estava dando apagão no meio da rua. Estava muito esquisito.
Eu até contei no podcast que eu quase fui preso por causa da cabeça ruim. Não vou entrar nesse mérito agora. Depois, se você quiser, eu te passo o link pra você ver. E a minha mãe faleceu. Eu tive que sair. Aí eu tive que abrir mão do ministério, que era 25%, mais 25%. Eu fiquei quebrado. E quando você abandona, quando você sai do ministério, as pessoas te abandonam. Porque você, como pastor, você vale o que tem. E é pior, tem aquelas que ficam te tratando como desviado, que são piores. Tem aquelas que ficam te tratando como alguém que nem crente é mais. Mas não faz mal. É normal, na verdade. Não deveria, mas é. Eu lembro que eu fiquei um tempo, melhorei, comecei a trabalhar, aí marcamos o casamento da minha filha, casamos ela em 2019. E quando foi 2020, eu falei, agora eu vou... Fiz cheio de planos, estava curado. Falei, agora eu vou reformar minha casa, vou fazer uma surpresa para minha esposa, E a gente já não tava legal, o casamento já não tava bem, e muito desgaste, muita tristeza, ela em depressão, eu em depressão, então assim, todo um conjunto. Porque a gente acaba nos tornando pessoas que não somos para agradar pessoas que não tá nem para nós. Você que é pastor, você que tá ouvindo aí esse testemunho, esse podcast aqui, você que tá aí, deixa eu falar uma coisa pra você. É imperativo que você entenda algo importante. Você não é super-homem. Você não é dono de nada. Você precisa entender seus limites. A pessoa mais importante da igreja ou da sua igreja é você. Não seja quem você não é pra impressionar pessoas que não precisa, cara. Porque no final você vai estar só. E eu tive que parar. E quando eu sentei pra conversar com a minha esposa, porque estava muito estranho entre nós, ela pediu o divórcio. Pediu a separação. E aqui não tô falando com coitadismo, porque eu sei muito bem quem é ela, o caráter dela. Eu sei muito bem quem sou eu, o meu caráter, independentemente do que as pessoas acham, pensam. E eu tentei por algum tempo, mas não quis, ela estava decidida. E quando o cônjuge ou alguém fala pra você que não te quer mais, é melhor você deixar ela em paz. E aí eu comecei o suplício tudo de novo. Saí de casa e deixei tudo pra trás. Tínhamos um carro velho, vendemos barato. E eu saí de casa com uma caixa com as coisas, aluguei um barracão e botei uma mesa de bar que eu trouxe comigo, com 4 cadeiras, tá até aqui em casa. Eu lembro que eu chegava do trabalho, eu olhava, não tinha nada no barraco, não tinha nada. E aquela voz na minha cabeça, bem feito, quem mandou ficar, né? Quem mandou ficar incutido com obra, bem feito, quem mandou ficar gastando tempo com obra. É isso que você ganha pra deixar de ser bobo. E eu ficava com aquilo na cabeça e eu chorava, falava, Deus, como é que pode? Como é que pode alguém sofrer, alguém que dedicou a vida e a gente fica se auto-justificando? Deus, eu sou o melhor pai. Deus, eu fui um bom marido, eu procurei ser um bom marido, um bom pai. E eu lembro que Deus começou a falar no meu coração, começa a gravar reflexões, tem pessoas que precisam. E eu falava, eu preciso mais do que as pessoas. E eu não queria, quando foi um dia eu comecei a gravar. Eu colocava a Bíblia, colocava o celular. E eu gravava no aplicativo aqui e eu começava a falar da grandeza de Deus, do quanto Deus é bom, do quanto Deus faz, do quanto Deus transforma, do quanto Deus muda a história, do Deus da fidelidade de Deus. E eu creio nisso. Quando eu terminava de gravar, eu desligava, me desmanchava, porque eu estava revoltado. Porque não estava acontecendo nada daquilo na minha vida e eu estava me sentindo injustiçado, eu estava com raiva de Deus, eu estava revoltado com Deus. E aí vinha algo no meu coração, como é que alguém pode se frustrar com alguém que é tão perfeito? Aí eu entendi como é que pode. Porque pode sim. Porque a minha frustração não tira a perfeição de Deus. Ele continua sendo Deus. Eu que sou humano. A minha frustração é só minha, não é dele, não tem a ver com ele. E eu começava a gravar. E a minha oração para Deus era assim, Deus, paizão, senta aqui. Aí ele senta, a cadeira lá, claro que ele sentava, né, no espírito. E eu falava, Deus, eu tô grilado, eu tô chateado. Eu não quero saber sabe, eu não quero ler Bíblia, não quero falar pra ninguém. Eu quero que esse povo vai tudo pro raio que o parta.
mas não é sobre mim. Então, Jesus, que pessoas começam a ser abençoadas através disso. Sabe o que é pior? É quando você precisa de um milagre e Deus te usa para falar e alguém te retorna dizendo, agradecendo o quanto Deus te usou para abençoar e mudar a história dele. Isso pra gente é a morte. E eu lembro que as pessoas, e Deus começou a tratar comigo, começou a me curar através disso aí. Com o tempo eu passei para vídeo. Mudei. Passou um tempo eu me mudei de Trindade. Vim para Goiânia. E eu falei para Deus que eu não ia mais mexer com a igreja. Falei, Deus, não me conta comigo mais no ministério. Não conta comigo mais na igreja. Não conta... Senhor, eu vou cultuar os domingos. E eu tava tão revoltado que eu falei, Jesus, o Senhor, porque eu aprendi que quando você não faz o que Deus quer, Deus te mata. Eu falei, Jesus, aproveitando, se o Senhor quiser já me levar para casa, tá tudo certo também. Só não me deixe ir pro inferno, porque aí já é sacanagem, né? Palavras minhas. E Deus conhece meu coração. E eu lembro que... Sabe o que eu ouvia de Deus quando eu me desabafava, quando eu abri o coração? Nada. Silêncio total. Só que o silêncio de Deus, ele fala com a nossa alma. O silêncio de Deus, ele conversa com a nossa alma. O silêncio de Deus, ele conversa conosco, com a nossa alma. Então, e a alma não tem sombra de dúvida. Quando Deus usa alguém, verbaliza, a gente tem a tendência de não ouvir. Ou de querer ouvir só o que é bom pra nós. Quando Deus fala com o teu espírito, com o teu coração, com a tua alma, você entende cada palavra. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Eu lembro que eu chorava. Meu Deus, como eu chorava. Eu falava, Deus, como é que pode? Deus, não é possível. E 2022, as coisas estavam começando a ir bem. Um belo dia começou a coçar o meu olho. O olho direito, coçar. E como se tivesse um cisco dentro. E apareceu uma sombra. Eu vou no oftalmologista, ele diz, cara, você tá com um descolamento de retina, você precisa operar amanhã, senão você vai ficar cego. E fomos pra cirurgia. E foram 3, 4 meses os piores da minha vida, gente. E olha que eu já tinha passado coisas ruins. Porque a empresa me mandou pro INSS. O INSS, você sabe como é que é o Brasil, não me pagou. Então eu estava com água atrasada, luz atrasada, aluguel atrasado, pensão atrasada, né? Que o meu filho tinha filho menor, pagava pensão. E tudo bagunçado, sem ter o que comer. E eu não contava pra ninguém, porque eu aprendi que tem coisa que você conta pra Deus. Eu falava, Deus, eu não vou contar. Pra que eu vou falar? Para as pessoas continuar rindo de mim? Pra que eu vou contar? Para as pessoas continuar zombando de mim? Para as pessoas continuar falando onde está seu Deus? Como eu ouvi várias vezes. Que Deus é esse que não faz nada por você? E às vezes nos piores momentos, Deus permite pessoas chegar para você, para cutucar a tua ferida. Quantas pessoas ligavam para mim e diziam assim, quem diria, hein? O grande Adair Moreno, o cara que todo mundo conhece, vai acabar desse jeito, acabar sozinho no barracão, no fundo de uma casa. E aquilo entrava e rasgava minha alma, meu coração. Eu falava, Deus, não é possível. Senhor, não é possível, eu não aceito um negócio desse. E eu fiz a cirurgia. Passei 4 meses que eu tinha feito a cirurgia. 4 a 5 meses. Um belo dia, eu acordo à noite. E no quarto, eu tava dormindo, eu vi uma sombra na porta, como se fosse uma pessoa. Eu senti que não era anjo, mas também não era demônio. Eu não sabia o que era. Só que a minha alma sabia que era a morte. O meu espírito sabia que era o espírito da morte. E eu fui. Levantei pela manhã, repreendi, né? Passei o dia mal. Quando foi de tarde, eu falei, tô indo visitar meus filhos, porque na minha cabeça eu vou morrer. Eu vou morrer, cara. E na minha cabeça eu sabia que eu ia morrer. E eu lembro que eu fui em Trindade, fui ver meus filhos. E quando eu chego lá, encontrei meus filhos, por incrível que pareça, a coisa mais rara é ver meus filhos, noras e genro no mesmo lugar, no mesmo dia. E esse dia tava todo mundo lá. E eu falei, ué. E aí que eu pensei, vou morrer mesmo. Eu lembro que a gente conversou, quando eu saí, eu errei o caminho. Era pra mim entrar pra esquerda, eu entrei pra direita. Quando eu tô descendo a baixada, eu lembrei, falei, meu Deus, não era aqui não. Meu telefone toca, meu filho me liga. Pai, onde é que você tá? Eu falei, eu tô em tal lugar. Ele diz, pai, vai embora pra casa. Meu filho mais velho, Júnior. Porque eu senti que era uma despedida. E eu pensei, vou morrer, meu Deus.
Vou morrer nada. E eu ia para outro lugar. Eu falei, vou embora para minha casa. Quando eu peguei o corredor, quem conhece Trindade sabe, lá tem um chamado Engenho Velho, é um corredor. Quando eu peguei o corredor, que eu olhei no velocímetro, tava 88 km por hora. Eu baixei para 64, porque eu lembrei do que meu filho falou. Eu senti um impacto. Um pitbull fugiu do dono, veio e bateu na minha moto. Bateu de frente com a minha moto. A minha moto é uma moto grande. E eu caí, machuquei bastante. E fui pro hospital. Tive bastante machucado. Meu braço, tô de camiseta, não dá pra ver, meu braço rasgou isso aqui, que o osso ficou de fora. E eu passei, tive que fazer cirurgia no outro dia. Passei a noite na fila do Gol, na maca, lá no Gol. Todo ralado, doído, fedendo sangue. E meus filhos cuidando de mim. Então, assim, meus filhos foram essenciais pra minha recuperação. Em tudo. Passa-se um tempo, eu melhorei, fui fazer um exame de rotina, deu uma alteração, tive que mexer no olho de novo. Mexi no mesmo olho. Voltei a trabalhar. Quando as coisas começam a melhorar, eu vou passar um laser no olho, o médico passa, ele vê uma catarata enorme, vai ter que fazer cirurgia de novo pra botar uma lente. Esse olho tem 3 cirurgias. E ele diz, cara, você vai ficar cego desse olho. Eu falei, não vou. E graças a Deus, eu perdi 50% da visão. Mas em compensação, eu consigo enxergar muito bem com ele. E o óculos ajuda mais ainda. Então é isso, é sobre isso. É sobre um chamado. Se você tem um chamado, você tem que entender. Se você tem um chamado, você tem que entender que há um preço a pagar. Ninguém cai de paraquedas no ministério. Se prepare para ser achingalhado. Ninguém vai te entender. Até hoje as pessoas não me entendem. Gente, é muito sério. Eu sofro muito com isso de solidão, porque assim, ó, eu posso estar passando o que for. Se eu contar pra alguém, a pessoa já começa a falar o que ele acha. Aí eu acho que você deveria... Por quê? Porque não é que ele é mau, é porque ele quer me ver tão bem, que ele começa a dizer o que ele acha que eu deveria fazer. E às vezes tudo que eu queria é que me ouvissem, sem dar palpite. E não há. E eu comecei a perguntar pra Deus. Deus, por que as pessoas não me entendem? E um dia Deus me disse assim, esse ano ainda, tem poucos meses, meu filho, sabe por que as pessoas não te entendem? Primeiro que só eu te entendo, porque eu que criei isso tudo. Então eu sei o seu ontem, sei o seu hoje e sei o seu amanhã. Deus falando comigo. Segundo, é porque eu dei pra eles a visão de quem você, um deslumbre de quem você vai ser. Você não consegue chegar porque você está em processo. Então você não tem a visão que eles têm de você. Então para eles é inadmissível encontrar ou aceitar qualquer tipo de falha em você. E eu falei, como assim, velho? E é pura verdade. É sobre isso. Então não espere que as pessoas te entendam. Você tem que ter lembrança de onde você veio. Você tem que ter consciência de onde você está. E você precisa entender e ter visão onde você quer chegar. Se Deus te conhece, está conhecido. Se Deus sabe quem é você, está feito, pronto, ponto final. Não pare. Você está olhando para alguém que foi desconstruído, gente. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha mais nada. Eu perdi isso em 2 anos. Nome, prestígio, igreja, ministério, casamento de 25 anos, família, saúde, finanças. Peguei Covid 2 vezes. E só me restou a dor, a sequela, a ferida, a depressão, a síndrome do pânico e o ataque de ansiedade, a crise de ansiedade. Tinha dia que a minha oração pra Deus era só assim, Deus, eu não tenho nada, eu ajoelhava e falava, Deus, não tenho nada pra te oferecer, a não ser os meus pecados, que deve ser muito, porque eu tô comendo na tábua igual periquito, mas também o meu coração que sangra, mas eu tô aqui. E a minha oração, Deus, eu não sei, eu não tenho a mínima ideia do que o Senhor está fazendo, mas uma coisa eu sei, eu confio e acredito naquilo que o Senhor está fazendo, porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu creio na tua palavra, porque o teu compromisso primário é com tua palavra. Se o Senhor falou, está falado. Porque, na verdade, tudo que eu estava passando, eu não lembrava. Foi resultado de uma oração que fiz. Eu fiz uma oração dessa pra Deus. Um dia eu estava em depressão, a igreja rolando, e eu estava muito triste, muito.
E eu tinha um banner no canto da parede, um banner meu bem grandão, de 1,60 m por 1. Bem bonito, uma camisa vermelha que eu tinha de braço cruzado, Adair Moreno, o pastor Adair Moreno. E eu olhei pra esse banner e eu lembro que eu perguntei pra Deus, Deus, quem é esse cara? Não sou eu. Quem é você? Olha em que eu me transformei, em alguém que todo mundo quer estar perto, mas eu sou a pessoa mais triste dessa igreja, mais deprimida dessa igreja. E eu fiz uma oração pra Deus, gente, cuidado com a oração que você faz com o coração, com a alma, viu? Em momentos de decisão, cuidado com a tua oração. Muito cuidado. Eu lembro que eu orei pra Deus e falei, Deus, o Senhor não precisa de permissão pra fazer nada na minha vida. Mas tem uma coisa. Se o Senhor quiser tirar isso tudo aqui, pra eu voltar a ser o Deirinho apenas. Meus amigos, minha família me chamam de Deirinho. Eu só quero ser o Deirinho porque eu não aguento mais viver de fachada. Só não tira minha família, porque se eu tirar eu morro junto. É tudo que eu tenho. É como se Deus tivesse batido o martelo e falado, fechado. De lá pra cá, ladeira abaixo. Mas eu entendo hoje que é pro meu bem. Hoje Deus me deu isso tudo aqui. Deus me deu a TV NC Digital, a AM Podcast, onde pessoas são abençoadas, onde vidas são abençoadas. Eu tenho as minhas redes sociais, onde eu tenho a caixinha de pergunta, né, no Instagram, onde eu abençoo dezenas de pessoas por dia, enquanto muitos criticam, muitos falam mal, muitos discordam. Cara, eu não tô nem aí. Eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou pra fazer, que é fazer o ID do Senhor. Pessoas têm sido abençoadas tremendamente através da minha vida. Por que eu contei esse testemunho hoje? Para você que está passando por problema, dificuldade, você que está na luta. Gente, o meu vale durou. Quando você vê que Davi teve que batalhar por 13 anos, José por 13 anos. Pois é, o meu deserto dura mais de 4 décadas. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é mais de 40 anos que você só tem hoje? Mas sabe o que é mais gostoso? É que atualmente Deus tem falado que tá chegando ao fim. Que as coisas vão mudar. E mesmo se não mudar, eu continuo sendo mesmo daí, sorridente, feliz, falando desse Jesus que faz. Hoje eu atendo agenda, eu canto, eu prego, eu atendo agenda, eu faço, né, trabalho e falo de Jesus o tempo inteiro. Não pare porque tá difícil. Não deixe que nada disso determine, do que você está passando, determine quem você é. O que Paulo fala em Romanos? Quem nos separará do amor de Deus? Romanos 8. A escassez, a fome, a nudez, a doença, o perigo de morte, a fome, a espada, o perigo de morte. O que tem te separado do amor de Deus? Pois eu coloquei no meu coração. Aquela frase que a gente diz, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Isso no nosso dicionário é muito bonito, não é? Muito bonito. No discurso não tem coisa pior. No discurso é perfeito. Mas quando você começa a viver isso na prática. Você está olhando para alguém que foi reconstruído, alguém que Deus realmente reconstruiu. Está reconstruindo. E que esse testemunho, que esse relato, eu dei pincelada por alto, senão vai ficar o dia inteiro aqui. Sirva para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus venha te iluminar. Compartilhe para alguém. Mande para alguém. Comente com alguém. Assista completo. Talvez você está vendo algum recorte, alguma coisa em alguma rede social que sempre aparece, né? As pessoas copiam, não tem problema. Então vem aqui no canal do YouTube da TV NC Digital, no AM Podcast. E que Deus venha te abençoar. E creia, já deu certo. TV Nova Catedral Digital, comunicando com você.